Olá, meu nome é Bruna Luiz Amaral, eu sou escritora, poeta, pedagoga em formação, tenho 30 anos, quase 31, e esse é um desabafo na madrugada. Esses últimos anos foram de altos e baixos, cheios de surpresas boas, mudanças significativas, não tão boas, mas que fazem parte, né, da vida, de evoluções que a gente precisa passar. Hoje em dia eu entendo bem isso. Mas quando a gente passa, quando a gente não tem maturidade suficiente, a gente não entende. Porque as coisas estão mudando de tal maneira, porque não é da forma que a gente quer. E na pandemia, quando ela veio, né, mudou a vida de muita gente, houveram muitas perdas e também muitos milagres, né? Que nós dessa forma. E com isso, né, depressão, ansiedade, entre outras coisas, dependendo do que a pessoa já tinha ou não, foi se acentuando. A gente teve um período de isolamento, muito caos, muitas dúvidas e tive muitos altos e baixos. Mas lançar meu primeiro livro e o segundo, um divisor de águas para mim. Em 2021, eu escrevia 15 por 15 anos, né, desde os 12, mais ou menos. E eu escrevia para me expressar. Quando a gente escreve, seja poesia, uma história, enfim, independente do gênero, o escritor ou poeta, ele escreve porque não cabe mais dentro de si. Ele quer expurgar aquilo, seja algo lindo, seja uma dor que é transformada em algo bonito, algo reflexivo, seja para trazer uma mensagem clara, direta, sutil, mas que atravesse alguém, um coletivo. E eu gostava de me expressar assim. E na pandemia eu me redescobri o sonho, estava lá dentro, que era de compartilhar com mais gente as minhas reflexões, as minhas poesias, os meus textos. E com isso veio o lançamento do meu primeiro livro, Meu Ser, que é Poesia dos Volume 2021. E com isso vieram muitas expectativas, algumas frustrações, mas também foi uma vitória, uma conquista, uma revolução, de dentro para fora, de fora para dentro, aqui dentro, aqui. E eu pude me permitir atravessar outras vidas quando me leem, quando refletem junto comigo, né, cada página, cada verso, as minhas reflexões, as poesias, e também me sentir atravessada, conhecendo pessoas desse ramo, né, editores, editoras, escritores, poetas, escritores de outros gêneros, conhecer mais a fundo os saraus, alguns eu participo hoje em dia, alguns são digitais, já participei de presenciais, e me permiti ser atravessada por essas vidas. São trocas maravilhosas, aprendizados que a poesia, os livros me proporcionam. E em minha vida foi mudando, conforme a maré dela, né, da jornada da vida. E quando é necessário, ela muda mesmo, e sem aviso prévio. Às vezes a gente tem algumas dicas, né, por onde ir, por onde recomeçar, ou por onde finalizar algumas coisas, e às vezes não, de repente. Assim como há 11 anos atrás, estamos em 2025, né, em 2014, aos meus 20 anos eu comecei psicologia, que sempre foi meu sonho, ainda é uma paixão para mim, né, entender o outro, ter essa conexão,
identificar o trauma, né? Psicologia tem muito disso. Eu, em 2018, me reinventei, recomecei, conheci a pedagogia. E é onde eu estou agora. Na pandemia eu tive que pausar, e retomei, e finalizo, se Deus quiser, no dia desse ano. E eu não fico pensando mais, era para ter terminado tal coisa, tal tempo. Não, era para terminar agora, porque esse é o tempo. E por que eu estou falando isso? Porque eu voltei para pedagogia, voltei a trabalhar, depois trabalhei por conta própria. E aí, ano passado, 2024, eu lancei meu segundo livro. Meu Ser é Poesia dos Volume 2. Mais poesia, mais reflexão, com uma nova roupagem, com novos estilos de reflexões, mas sem sair da essência. Trazer uma reflexão de identificação com quem lê, que atravesse uma vida ou várias vidas ao mesmo tempo. O que atravessa é feito dominó. Uma pessoa é atravessada e partilha para o outro, como se a gente forma uma corrente potente. Porque a arte é resistência, a arte ela traz uma mensagem importante, ela é aprendizado, ela é troca, ela se expande. E eu falo isso porque, né, além da, claro, primeiramente Deus, a minha fé, mas segundo a minha arte, as poesias, o que eu escrevo, o que eu leio de outros poetas, o que é a troca que é feita nos saraus, que forma uma grande corrente, uma família na arte, as minhas mandalas que eu desenho, mandalas vibracionais que elas vibram conforme a minha energia, ou é uma energia que eu preciso me alimentar dela enquanto eu estou desenhando, a intenção que eu coloco naquele papel, no desenho, na mandala. E são formas de me expressar. E agora eu vou chegar no ponto do desabafo. Quando eu não quero me expressar por achar que vou incomodar alguns amigos ou amigas, embora eu saiba que não, mas eu acho que a gente tem um momento que a gente não quer incomodar, a gente não quer se explicar tanto. Embora eu tenha amizades, graças a Deus, que eu não preciso me explicar tanto, sabe? Tem sempre aquelas amizades específicas, não desmerecendo as outras, porque todas são especiais, mas que você não precisa se explicar. Te entendem só com o olhar, com um abraço, com uma palavra, só de te ler, só de ouvir e identificar o tom da voz, que não julgam. E esses dias eu tenho sentido, eu não sei se é porque está perto do meu aniversário, eu faço aniversário em junho, eu não sei se é porque estou agora nessa época que a gente fica redefinindo, né, as posições das coisas na nossa vida, pelo menos é isso que eu faço. E depois que a gente passa dos 30, falando assim, parece que eu tenho 30 há muito tempo, mas não. Eu vou fazer 31 esse ano, mas depois que a gente passa vai passando, né? De fase da vida. Vão caindo várias fichas, a gente vai reorganizando as prioridades da vida. De pessoas, de coisas, em relação a gente mesmo. E eu ando, sabe, meio confusa comigo mesma, tentando me esclarecer, indo para dentro de mim, né, fazendo esse movimento. E resolvi desabafar aqui porque simplesmente eu preciso expurgar isso, preciso botar para fora. E ando escrevendo sobre vários temas que têm me atravessado, que têm me agoniado, enfim, transformado em poesia e partilhado com as pessoas e nos saraus e tendo essa identificação, essa troca. Né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente fica assim, caramba, eu não tenho. Pelo menos eu penso assim, de repente tem alguém que vai me assistir até o final, que vai se identificar. Caramba,
não tenho ninguém para conversar sobre isso. Eu não quero incomodar pessoa X, Y, Z. Mas tem gente que tem, assim como eu, alguém para conversar sobre vários tópicos e sobre os issos da vida, né? O que está aqui, o que está confuso. Só que às vezes a gente tem que ter a consciência que as pessoas também têm suas batalhas, suas lutas, e às vezes a gente precisa se recolher ali, internalizar e abraçar o conforto, desconfortável de estar consigo mesmo, às vezes, o silêncio ensurdecedor, mas que é necessário, porque os amigos, eles estão ali, assim como eu estou aqui para eles, só que cada um tem seu momento. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar nosso momento de não querer externar o que está sentindo agora. Não quer dizer que eu não vou falar com essas amizades em específico sobre isso, mas sei também que elas têm esse movimento. No momento só delas, elas entendem. Tem algumas pessoas que podem não entender, mas tem amizades que entendem que eu tenho que fazer esse movimento, não de me isolar, mas de ir para dentro, de encarar o silêncio ensurdecedor que todo ser humano tem e às vezes foge disso, de encarar o conforto desconfortável, de encarar problemas assim e conversar com eles e debater com eles, mas sabendo que eu tenho essa rede de apoio, né? Mas também sabendo que eu não posso me agarrar a essa rede de apoio como uma muleta, porque não são muletas, são apoio. Tem certos movimentos que a gente precisa fazer sozinho. Tem algumas poesias minhas, algumas reflexões, eu falo muito sobre isso. Apesar de sermos atravessados na vida, termos companhias, participações especiais, que eu gosto de falar durante a jornada, que é a vida, que a vida ela não é o destino final, ela é o caminho. Ela é o que está entre o início e o fim. A vida é o entre, é o caminho que estamos vivendo. Não é o destino final, não é o objetivo final. E temos muitas parcerias, participações especiais na vida, curtas, longas, mas a caminhada completa, sim, todas as fases, a gente partilha sozinho. Não digo completamente sozinho. É Deus e eu, sabe? Minha fé é Deus e eu. Mas tem pessoas maravilhosas enviadas por ele no caminho. Só que tem coisas que a gente tem que se resolver com a gente. Eu ando me sentindo assim esses dias, assim, um pouco. Às vezes bate, né, uma confusão, um vazio, um sufocamento e a gente chora às vezes sem motivo. Não é que não tenha motivo, mas não tem motivo naquele momento. Então, chorar sem motivo é o acúmulo de vários motivos e naquele momento você não consegue identificar qual deles está causando aquele transbordar. E aí que vem o chorar, se derramar. A gente transborda, porque a gente não aguenta mais. Então, tenho deixado de chorar também. Chorei um pouco anteontem, chorei um pouco ontem. Não identifiquei bem o motivo, mas sei que precisava. Quis falar, mas falei, não, não é o momento. Quando for o momento, eu vou falar. Mas eu preciso. Fiz minhas orações, tem horas que eu faço minhas meditações, escrevo, desenho, tento me expressar comigo mesmo, para poder internalizar e entender, para ficar claro para mim. Então, acho que esses movimentos são importantes, não só para mim, mas para quem está me assistindo, para quem vai assistir até o final agora. E é isso, é ter, que tem gente que não tem bem uma rede de apoio, mas mesmo que tenha, necessário que a sua rede de apoio seja você também. Se agarrar a si e se ver como um ser resiliente, um ser que se acolhe, que se entende, que se ama, mesmo que não de imediato, mas é a parte do autoconhecimento.
esse autoconhecer, se reconhecer em cada fase da vida, em cada momento de reorganizar, em cada mudança de fase que a gente sabe identificar que precisa reorganizar as gavetinhas mentais, do emocional, da vida e dos caminhos também. Então, agradeço a quem foi até aqui. Esse foi o Desabafo da Madrugada. Boa madrugada.